Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, voltando aqui no Estratégia Concurso. Vamos lá, mais um grande simulado aí com foco na Polícia Rodoviária Federal. Vamos corrigir aqui 40 itens de resoluções e legislação de trânsito. Espero que vocês aí tenham gostado do simulado, espero que vocês tenham saído bem também. É muito importante estudar a parte de trânsito. Notícia aí que tivemos importantes agora esta semana, né, foi a autorização para chamar os 600 aprovados, né? Ou seja, pessoal excedente, e também uma autorização para um novo concurso, né? Mais de 2.000 vagas, pessoal. Então, ó, o foco é agora, carreiras policiais bombando, ó, PCDF, Polícia Federal, PRF, Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do Pará, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Meu amigo, se tu não entrar para a polícia agora, não é para ser. Eu já falo isso logo porque não é porque você vai ter um monte de prova junto, não. Porque você, nesse período, nesses concursos, você vai ter praticamente 2 anos aí, né, de estudos bem pesado para você pegar um desses cargos, né, uma dessas carreiras aí, seja para o estado do Paraná, seja para o Pará, seja federal, seja para a Polícia Civil do DF, que eu acho que também é uma excelente oportunidade. Então, o foco é agora. Agora, só cuidado para não ficar dando tiro para tudo quanto é lado, porque estudar para a Polícia Federal e estudar para a PRF são coisas distintas. Estudar para a PRF e para a PCDF são coisas distintas, tá bom? Então, assim, dá para estudar, professor? Dá, desde que você tenha tempo, porque trânsito e resoluções do CONTRAN você tem que rasgar, meu amigo. Tem que estudar muito mesmo para você poder passar nessa prova aí da PRF. Então, não percam essas oportunidades, pessoal. Muito importante. Vamos lá, então, vamos corrigir aqui, até porque a gente tem pouco tempo para 40 itens. Mas vamos lá rapidamente, eu vou jogando aqui na tela e a gente vai fazendo aí o gabarito e corrigindo também as opções. Vamos lá, então. Vamos, então, aqui, simulado para PRF. Vamos para a nossa primeira questão. Rapidamente, né, convidar vocês para adicionar o professor lá no Instagram, @prof_herculano, e lá no nosso canal bombando, tá, pessoal? No YouTube, já estou postando várias aulas lá de leis penais, que eu abordo também leis penais, trânsito. Tem várias aulas lá disponíveis lá no YouTube. É só jogar professor Alexandre Herculano que vocês vão encontrar lá. E aqui no Instagram, lá na bio, tem o nosso Telegram, nosso grupo lá também, que eu estou postando várias dicas, leis penais, trânsito, quem vai fazer também Polícia Civil de São Paulo, criminologia. Então tem muitas dicas lá e jurisprudência, vale a pena acompanhar. Vamos lá então, nossa primeira questão aqui, questão número 51. Com base na resolução 04 do CONTRAN, julga o item abaixo. Os veículos consignados, né, aos concessionários para comercialização e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas a serem licenciados na categoria particular e oficial, somente poderão transportar suas cargas e pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos, pessoal. Cuidado, tá, pessoal? Porque tá certo, tá? O item tá certo, não tá errado, não. Mas cuidado que existe lá uma autorização realmente, né, para você conduzir o veículo para emplacamento. Lembrando que essa autorização, ela de início, né, você vai ter 15 dias, e se for na região norte, lembre sempre, 30 dias é o que diz lá a resolução 04. Vamos avançando, vamos lá. Segunda questão. Com base na resolução 14 de 98 do CONTRAN, julgue o item abaixo. Os ciclomotores, as motocicletas, os triciclos e os quadriciclos deverão ter protetor das rodas traseiras. Pessoal, eu disponibilizei para vocês aí nos comentários, pessoal do curso, né, que vai ter acesso a tudo, né, o gabarito, os comentários, tudo isso. Você vai ver uma tabela comparativas entre ciclomotor, motocicleta, tá? Ciclomotores para motocicleta, motonetas e triciclos e quadriciclos. Aí diz aqui, ó, dizendo que todos deverão ter protetor das rodas traseiras. Aí você vai lá naquela tabela, você vai perceber que quando eu falo de protetor, né, pessoal, de rodas traseiras, protetor para rodas traseiras, nem todos vão ter. Nem todos vão ter. Onde que nós vamos encontrar isso, professor? No quadriciclo. No quadriciclo você vai encontrar isso, então o item está errado. Agora, tem particularidade, tá? Ou seja, vamos lá. Você tem aqui, ó, ciclomotor, o grupo do ciclomotor, o grupo da motocicleta, motoneta e triciclo e o grupo do quadriciclo. Bota assim, CMQ, só para você entender. Aqui sempre vai ter, pessoal, aqui não vai ter, tá? Aqui esquece o que eu vou falar.
Mas esses dois têm as diferenças importantes. Por exemplo, lanterna de freio, tem aqui? Lanterna de freio? Tem, lanterna de freio. Tem indicadores luminosos para mudança de direção? Indicadores? Aqui tem, né? Luminosos? Tem. Indicadores e indicadores. Luminosos? Tem. Você vai ver lá na tabela. Iluminação de placa? Tem. Iluminação de placa. Tem aqui? Tem. E aqui? Iluminação de placa. Vai ter também? Vai ter também. Agora, lá no final da tabela, você vai perceber que eu coloquei aqui, ó, protetores das rodas traseiras. Aí sim, quadriciclo, tá? Não esqueçam disso, tá lá na resolução 14. Inclusive, pessoal, ó, uma dica importante que muitos não sabem, né? E vejo também que muitos professores não mencionam, é o seguinte: quando, pessoal, ó, quando for, cuidado, tá, pessoal? Porque quando for destinado, tá? Um desses veículos, por exemplo, motocicleta, motoneta, e da tabela do meio, que vai estar aqui, ó, né? Que eu estou apontando ali, mas está aqui. Da tabela do meio. Quando for destinados a transporte de passageiro individual, ou também quando for de carga, frete, existem elementos específicos que a resolução 14 não menciona, tá bom? Equipamentos que a resolução não menciona, mas somente para frete e também para transporte individual, chamado famoso mototáxi, né? Que a norma, o CTB, lá no artigo 139A, não destaca, mas a resolução sim. Acho que eu trouxe até uma questão sobre isso. Mas vamos avançando aqui. Vamos lá, então. O item está errado. Vamos seguindo. Com base na resolução 24 do CONTRAN, julgue o item abaixo. A gravação do número de identificação veicular, o famoso número VIN, no chassi ou monobloco deverá ser feita, no mínimo, em um ponto de localização de acordo com as especificações vigentes e formatos em profundidade mínima de 0,4. Na verdade, pessoal, é de 0,2 milímetros. 0,2 milímetros. Então, aqui está errado. Então, mais um item errado. Né? Boa questão. A banca pode fazer uma pegadinha em cima disso aí. Vamos lá, 54. Com base na resolução 32 do CONTRAN, julga o item abaixo. As placas para veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, dos presidentes das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais, dos presidentes dos tribunais estaduais e do DF, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos oficiais generais das Forças Armadas, vão ter fundo preto com caractere cinza metálico, pessoal. E aí, certo ou errado, pessoal? É fundo preto com os caracteres cinza ou de representação, né? É só você seguir lá a tabela 231, né? A tabela 231, ela menciona também a questão das placas lá, por exemplo, de representação. Então, cuidado, tá, pessoal? Porque existem divergências. Ó, não estava no último edital, mas cuidado com a resolução 88 e a resolução 275. Porque ela fala sobre essas placas para secretário, né? Comando, oficial, general. Então tem que tomar cuidado, que traz lá a questão da placa, né, em bronze, ou seja, né, com fundo preto, com fundo preto, e no caso as letras douradas, né, em alto relevo. Mas se você for lá no 231, quando ele fala de placa de representação, né, quando for representação, não estou falando representação diplomática não, tá, pessoal? Não estou falando representação diplomática, que é diferente. É diferente. Representação diplomática é uma coisa. Representação, e justamente, tá, pessoal? Justamente a resolução 32, ela fala sobre esse aspecto, ou seja, cinza metálico, né? Ou seja, os caracteres cinza metálico e a cor preta. Então, isso daqui vai destoar tanto da 231, né, que fala lá sobre a questão da representação, ou seja, preto e dourado, tá bom? Bem como lá da 88 e da 275, então tenho que alertar vocês a respeito disso aqui, porque a banca pode cobrar, tá? Ah, só perceba que cinza era coleção. Coleção realmente tem um fundo preto e os caracteres cinza, mas aqui eu estou falando da resolução 32 do CONTRAN. Então, chama a atenção de vocês para isso aí. Vamos lá, avançando, 55. Com base na resolução 92 de 99 do CONTRAN, julga o item abaixo. Vamos lá. Em caso de acidente, as informações referentes aos
as últimas 24 horas, né, de operação do veículo ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 1 ano. Né? Então, aqui, pessoal, está falando sobre o tacógrafo, tá? E é justamente o que menciona lá a resolução 92. Né? Tem que ficar à disposição as últimas 24 horas, ou seja, pessoal, à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 1 ano. Então, isso vai ficar registrado lá para caso seja necessário fazer alguma análise. Então, o tacógrafo, que é o instrumento, né, limitador, ou seja, registrador, né, instantâneo de velocidade e tempo, conhecido como tacógrafo. Então, aqui está correto. Vamos avançando. Próxima questão, uma questão que trata aí a resolução 210, né, 210 e 211, são resoluções bem delicadas que requerem uma atenção muito detalhada em cada item, porque quando cai, derruba todo mundo. Vamos lá. Para a combinação de veículos carga com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, o PBT poderá ser de até 57 toneladas, desde que cumpridos os seguintes requisitos. Vamos analisar aqui. Vamos lá. Máximo de 7 eixos, ok. A resolução fala, né? Comprimento máximo de 19,80, mínimo de 17 metros, ok. Unidade tratora do tipo caminhão-trator e estar equipado com sistema de freio conjugados, ok. Acoplamento dos veículos rebocados, né? Deverá ser do tipo automático e estarem reforçados com correntes ou cabo de aço de segurança, ok. E acoplamento dos veículos articulados com pino-rei e quinta roda, perfeitamente, tá, pessoal? Perfeitamente. Onde está isso? Está lá no próprio artigo 2º. Artigo 2º da resolução 210. Na verdade, ele é até complementada pela 211, né? Até pela 211 ele traz ali alguns requisitos importantes também. O item aqui está correto, vai de encontro à norma também, tá? Vamos lá, então, a questão número 57. Com base na resolução 216 de 2006 do CONTRAN, julgue o item abaixo. Na área crítica de visão do condutor, em uma faixa periférica de 5,5 centímetros de largura das bordas externas do para-brisa, não devem existir trincas e fraturas de configuração circular e não podem ser recuperadas. Pessoal, aqui a resolução 216, ela fala sobre essas áreas críticas, tá? E lá, o artigo 4º, salvo engano, da resolução, depois só confirma lá, mas acho que é o 4º sim, ele não fala em 5,5, ele fala que esses pontos, na verdade, essa região tem que ter o quê? 2,5 centímetros, tá? Então, essa faixa periférica é de 2,5 e não de 5,5, o que deixa aqui o item errado, tá bom? Agora, é claro que, né, pessoal, que vai ter realmente ali, né, um retângulo de altura de 50 centímetros, né, por 40 de altura aqui, ó, 50 por 40 de largura, tá? Na frente do motorista, micro-ônibus, ônibus, então tem ali uma região que é considerada ponto crítico também, né? É considerada ali uma área crítica. Então ali, pessoal, não pode ter trincas, né, superiores lá a 20 centímetros de comprimento, a fratura, né, ou seja, do vidro, né, ou seja, não pode ser superior a 4 centímetros de diâmetro, também é importante. Então, são situações que as bancas gostam de cobrar e mudam, né? Mudam esses tamanhos, né? Ora põe 10 centímetros, ora põe 5 centímetros, porque existem regras lá, se você for perceber, existem regras limitando no máximo de 2 danos, né, por regiões, tá bom? Por exemplo, trincas não superior a 10 centímetros, fratura, né, não superior a 4 centímetros de diâmetro. Então, é uma resolução importante que eu vejo boas questões desta resolução aqui, tá? Então, não esqueçam disso, que as bancas cobram bastante. Mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos lá, questão número 28. O que diz a questão número 28? Com base na resolução 227, com base aí na resolução 227 do CONTRAN, julgue o item. Vamos então aqui analisar. Fica limitado o funcionamento simultâneo de no máximo 8 faróis, perfeitamente, é o que diz a resolução, e eu acho que quando vier uma questão, provavelmente vai ser em cima dessa informação, jogando ali no máximo 10, no máximo 6 faróis, mas na verdade são 8 faróis, então o item aqui está correto. Vamos avançando. Ó. 59. Com base na resolução 254,
de 2007 do CONTRAN, julgue o item abaixo. A transmissão luminosa não poderá ser inferior a 75% para os vidros incolores dos para-brisas. Que mais? E 70% para os para-brisas coloridos, vidros de segurança situados no teto e demais vidros indispensáveis à dirigibilidade. Pessoal, o erro está aqui, né? Por quê, pessoal? Quando fala do vidro do teto, ou seja, aqueles vidros indispensáveis, né? O próprio teto também, pessoal. O teto, ele já tem o vidro, aquele, por exemplo, teto panorâmico, né? Visão panorâmica ali. Você abre ali, né? Tá tudo bonito lá em cima quando tá aquele solzão. Mas ali, pessoal, não tem limite. Até pela segurança, é um vidro, né, que tem ali uma resistência muito alta e acaba escurecendo bem o vidro. Então ali não tem regra de limite, não tem limites, né, percentuais de visibilidade. Agora, para os vidros, né, ou seja, no caso, para os vidros que são indispensáveis, né, ou seja, que são, na verdade, dispensáveis, vamos dizer assim, para a dirigibilidade, você tem que ficar atento porque existe uma regra específica de 28%. Tá? É o que diz lá a norma. Então, o item aqui está errado, porque ele incluiu tudo aqui nessa regra do para-brisa colorido e incolor. Então, vamos avançando. Vamos lá, próxima questão, com base na resolução 258 do CONTRAN, julgue o item para fins de fiscalização de peso dos veículos que estiverem transportando produtos classificados como biodiesel e cimento asfáltico de petróleo, por meio de balança, né, rodoviária ou por meio de nota fiscal, ficam permitidos até 31 de julho de 2019 a tolerância de 7,5. Era uma regra antiga, né, pessoal? Era uma regra antiga que foi alterada lá pela resolução 604 do CONTRAN. O item aqui está correto, tá? O item aqui está correto. Então, até porque, né, é uma questão que poderia ter vindo, não sei se viria agora por causa desse prazo aqui, mas poderia ter vindo até porque estava dentro do prazo ainda no concurso anterior, mas serve aí para a gente ficar atento nessa, porque ele pode dizer que ainda continua, ou então mudar essa data, né? A banca pode botar aqui até 31 de julho de 2021, 22, enfim, isso, né, na verdade, foi até 31 de julho do ano passado. Vamos então aqui, o item está correto, porque está conforme a resolução 258, vamos avançando. Com base na resolução 268, julgue o item, os veículos prestadores de serviço de utilidade pública identificam-se pela instalação de dispositivo não removível de iluminação intermitente ou rotativa e com luz vermelha ou amarelo âmbar, pessoal. E aí, pessoal? Pessoal, cuidado, tá? Então, muita atenção, o item aqui está errado porque é somente luz amarelo âmbar. Então, um itemzinho aqui errado. Vamos lá, pessoal. Próxima questão aqui, vamos avançando. Com base na resolução 273 do CONTRAN, julga o item abaixo. Motocicletas, motonetas e triciclos dotados de motor com mais de 120 centímetros cúbicos poderão tracionar semi-reboques, especialmente projetados e para o uso exclusivo desses veículos, devidamente homologados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, né? Observados os limites de capacidade máxima de tração indicados pelo fabricante ou importador da motocicleta ou motoneta. Pessoal, estaria tudo perfeito se a banca não colocasse triciclo, porque a resolução não menciona triciclos nesse caso aqui, então o item está errado. Pegadinha aí, hein? Vamos lá, próxima questão. Com base na resolução 277 do CONTRAN, julga o item abaixo. As crianças com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4 anos deverão utilizar em todos os veículos obrigatoriamente dispositivo denominado, né, dispositivo de retenção denominado de cadeirinha. Então vamos lá, vamos analisar a idade aqui, né, pessoal? Porque isso aqui é importante. Ó, até um ano nós vamos ter o que ali, pessoal? O bebê conforto, né? Ou conhecido também como conversível, tá? Bebê conforto. Não esqueça disso. E no caso, até 1 ano. Agora, criança, né, de 1 ano, né? Ou seja, superior, né? Ou seja, uma idade superior a 1 ano, vamos dizer assim, né? Não, até 1 ano, bebê conforto. Mas tem aquele de 1 ano, vamos botar assim, superior, né? Com idade superior, vou botar assim, ó, superior a 1 ano e inferior ou igual, vamos dizer assim, ó, inferior, deixa eu consertar aqui, vamos lá, inferior ou igual a 4 anos.
aí nós vamos ter o que a gente chama de cadeirinha. Cadeirinha. Aí sim. E no caso, criança com idade superior a 4 anos, aí nós vamos ter o assento de elevação, assento de elevação. E no caso, criança com idade superior a 7 anos e meio, tá, pessoal? A 7 anos e meio, superior, a letra está falhando aqui, a 7 anos e meio. Somente, tá, pessoal? Nesse caso aqui, somente o cinto de segurança. Somente o cinto de segurança. Então, regra importante que mesmo aplicando o simulado, muita gente ainda erra isso aqui. Então, o item aqui está errado, porque ele põe aqui, ó, superior a 1 ano, inferior ou igual a 4. Ele diz que nesse caso, superior a 1 ano, né? Superior a 1 ano ou igual ou inferior ao caso em todos os veículos. Ah, tá, o problema está aqui em todos os veículos, né, pessoal? Então, aqui em todos os veículos que é o problema, obrigatoriamente o dispositivo cadeirinha. Então, se não falasse em todos os veículos, porque existem exceções, aí sim, tá? Aí sim seria a cadeirinha com base aqui, tá bom? Porque tem veículos que são dispensados, né? Existem polêmicas ali ainda sobre a questão do transporte escolar, mas existem outros veículos, como o próprio táxi, né, por exemplo, que são dispensados nesse caso aqui, tá bom? Não esqueça disso. Então, ó, de novo, a criança com idade superior a 1 ano, né, e inferior ou igual a 4 anos, aí sim tem que ter cadeirinha. Agora, todos os veículos, não. Aí deixa o item errado. Vamos lá, então, vamos avançando, vamos seguindo. Com base aí, pessoal, vamos lá. Com base na resolução 289 do CONTRAN, julgue o item abaixo. Compete ao Departamento da Polícia Rodoviária Federal exercer a fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias federais com a utilização de instrumento ou medidor de velocidade do tipo portátil, móvel, estático e fixo, né? É o famoso FEMP, né? Quem não lembra lá, o FEMP, ó, fixo, estático, móvel e portátil. Então, seguindo, exceto redutor de velocidade, aplicando-os ali aos infratores as penalidades previstas no Código de Trânsito. Então, tem exceções ali, pessoal? Tem, né? Então, a Resolução 289 ela veio para dirimir aí conflitos de competências entre o DENIT e a PRF. É uma resolução que tem que estar no sangue de vocês, hein? Até porque vocês estão fazendo prova para a PRF. Vamos fazer, né? Vamos lá, 65. Com base na Resolução 290 do CONTRAN, julga o item abaixo. As inscrições de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros serão escritas, na verdade, né, em fundo claro ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos, caracteres aqui alfanuméricos, contrastantes com altura não inferior a 3 milímetros, justamente o que menciona a Resolução 290. Corretíssimo aqui o item. Vamos avançando, questão número 66. Diz o seguinte, com base aí na Resolução 292 do CONTRAN, julga o item. Quando houver modificação em veículos, exigir-se-á realização de inspeção de segurança, né, para a emissão do CSV, perfeitamente. O número do certificado veiculado, CSV, deve ser registrado no campo detalhado do certificado de registro de veículo. Na verdade, é no campo observações, pessoal, tá? É no campo observações. O nome lá é o campo observações. A resolução é bem clara nisso aí, que tem lá um quadradinho específico escrito observações, né? Então é naquele campo que deve, então o item já está errado, mas realmente tem que estar no CRLV e no CRV, ou seja, no certificado de compra e venda e no documento de porte obrigatório. Vamos lá então, questão número 67, com base aí, aqui está errado, né? Botei errado, tá? Com base na resolução 292 do CONTRAN, julga o item abaixo. Vamos seguindo. Serão consideradas alterações de cor aquela realizada através de pintura ou adesivamento em área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas. Exatamente, tá, pessoal? Agora, pode acontecer do veículo ter várias cores, né? Várias cores e você não conseguir definir uma cor predominante. Então, o veículo vai ter o nome de cor fantasia. Vai vir lá no documento, ó, cor fantasia. Que bonito, né? Fantasia, né? Bem legal, vamos lá. Então, o item aqui está correto, realmente, né, se for superior,
Por isso que tem muita gente que faz o adesivamento aí, né? Aqueles adesivamento no teto, laterais, aquele adesivamento preto. Se passar, pessoal, de 50%, aí muda. Tem que mudar a cor do veículo, tá? No documento. O veículo é verde, o cara foi lá, botou várias faixas pretas, adesivo no teto, na porta, no lateral. Passou de 50%, tem que alterar, senão vai estar irregular e vai ser autuado. Então vamos lá, pessoal, seguindo. Questão número 68. Com base na resolução 349 do CONTRAN, julga o item abaixo. Nos casos em que o transporte eventual de carga ou de bicicleta resultar no encobrimento total ou parcial, quer seja da sinalização traseira do veículo, quer seja de sua placa traseira, será obrigatório o uso de régua de sinalização, respectivamente, de segunda placa traseira de identificação, né? Tem que ter realmente essa placa traseira também, fixada aquela régua, ou a estrutura do veículo, regra específica da resolução 349, item também corretíssimo, tá? Pessoal, é claro que, pessoal, a gente acaba falando, né, bastante aqui e jogando alguns pontos aí para uma rápida revisão, que são 40 itens, né? Tem professores ainda que vão finalizar aqui e a gente tem tempo. Agora, tem aulas minhas gratuitas de resolução do CONTRAN, põe lá, ó, professor Alexandre Herculano, resoluções do CONTRAN. Vocês vão ver vários pontos gratuitos, estão aí no YouTube. Tá? Ah, professor, mas é de 2018, tá valendo? Tá valendo, não tivemos mudanças, tá bom? Significativas, uma ou outro detalhe ali, são 700, parou ali 780 resoluções do CONTRAN, tá bom? Agora, tem a 729, que já teve várias alterações, várias mudanças, então essa você vai ter que estudar. Mas a 231, né? Tô falando de emplacamento, por exemplo. A 231 continua valendo? Continua valendo, então tem que saber a 231 e a 729, mas eu aposto no próximo concurso de vocês a 729 com as atualizações, com as mudanças que tivemos aí pelo governo Bolsonaro, tá? Então, pessoal, aqui está correto, vamos avançando, vamos lá. Seguindo. Vamos seguindo. Com base aí na resolução 356 do CONTRAN, julgue o item abaixo. Para o exercício das atividades de mototáxi, o condutor deverá, entre outras exigências, ter no mínimo 21 anos de idade e possuir habilitação na categoria A por pelo menos 2 anos. Olha aí, por pelo menos 2 anos, pessoal. É isso mesmo que diz lá a resolução? Está correto, professor? Tá, é isso mesmo. Exatamente. O Código de Trânsito, lá no artigo 139A, só regula ali, na verdade, né, traz informações sobre o motofrete. Agora, a resolução ela vai além do motofrete. Cita o mototáxi. E lembrando, né, que como é transporte individual de passageiro, tem que preencher lá o requisito do artigo 329 do CTB, o famoso share. Lembra lá o share? O que é o share? Apresentar ali certidão negativa dos últimos 5 anos que não teve crime ou seja, pessoal, corrupção de menores, homicídio, estupro e roubo. Aí sim pode, nesse caso, exercitar o trabalho de transporte individual ou coletivo de passageiro. Tá? Então o item aqui está correto. Vamos avançando. Vamos lá. Com base na resolução 360 do CONTRAN, julgue o item abaixo. Vamos lá então. Seguindo. O condutor de veículos automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado desde que penalmente imputável no Brasil poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e igualmente pela adoção do princípio da reciprocidade no prazo máximo de 180 dias e não 360 dias. É o que diz a resolução 360. Então o item aqui está errado. Vamos lá então, pessoal. Mais uma questão aí. Acho que agora a gente começa a falar do CTB, né? Então dividimos aí CTB e resoluções. Vamos lá. Um texto aí. Ó. Um motorista embriagado foi preso no fim da noite de sábado. Após trafegar na contramão e provocar acidente na Via Dutra, em Piraí, Rio de Janeiro, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele bateu de frente com uma carreta, tanque, bitrem, que estava sem carga, Vamos lá. Acidente aconteceu, vamos lá. O motorista sofreu ferimentos leves e foi submetido a teste, né, de bafômetro lá. Beleza. E foi preso em flagrante por conduzir veículo automotor influência do álcool. Então aqui vai aplicar o 326, dirigir embriagado, como regra geral, mas eu, na verdade, acho que eu fiz elaborei outras questões em cima de outros assuntos. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. O homem... aqui ele fala só sobre o homem, mas vamos aqui. Considerando o texto, julgue o item com base no CTB. Vamos seguindo. Caso o motorista tivesse matado o motorista da carreta, vamos supor, ele bateu, né? Tá aqui o veículo, bateu com o bitrem. Quase isso, né? Aqui ele bateu, né?
Quem vai morrer aqui, pessoal? Né? Quem vai morrer? Né? Provavelmente aqui, mas pode não acontecer. Pode não acontecer. Isso aqui pode ter, sei lá, acontecido alguma coisa, desviou, né? Não sei o quê, enfim. Mas vamos supor, caso o motorista tivesse matado o motorista da carreta por causa de acidente, ele poderia responder por homicídio doloso tipificado. Doloso não, culposo. Já está errado aqui. Então o item já está errado. Culposo, tá, pessoal? Culposo. Calma aí, rapidinho. Não termina de ler, né, professor? Porque eu estou falando aqui, ó. Pois ele estava embriagado e o acréscimo de outras peculiaridades. Aí sim. Calma aí, rapidinho. Vamos então apagar aqui, porque a análise é diferente aqui. Com base no Código de Trânsito, sim. Com base no Código de Trânsito, sim. Somente culposo. Só para a gente reforçar aqui. Se matou no Código de Trânsito, beleza. Homicídio culposo. Agora, existem julgados do STJ falando diferente. E recente, depois da alteração lá da qualificadora. Porque existe, pessoal, uma qualificadora no homicídio culposo quando ele está sob o efeito do álcool. Então, tanto no 302 quanto no 303, homicídio culposo ou lesão corporal culposa na direção veicular, é possível qualificar o crime e não aumentar a pena, porque tem as majorantes lá de 1/3 a metade, não estou falando nada disso, que é quando está sobre a faixa de pedestre, quando é sem habilitação, quando é transporte de passageiro, né? Ou quando é a omissão de socorro. Tanto lesão corporal quanto homicídio tem aumento da pena de 1/3 a metade. Mas embriagado, nos dois crimes vai ter a qualificadora. Só que, se ele sai de casa, bebe, atropela e mata, é CTB. Agora, se ele sai de casa, atropela, né? Bebe, né? Faz as suas gracinhas lá, vem pela contramão, anda em cima da calçada. Então, pessoal, ele está violando o dever de cuidado objetivo. E a partir do momento que você viola o dever de cuidado objetivo, aí sim eu posso falar em tribunal de júri, eu posso falar em artigo 121, homicídio doloso. Por isso que esse item aqui está correto, sim. Vamos então aqui. Então, nesse caso aqui, violou o dever de cuidado objetivo, posicionamento do próprio STJ. Por isso que ele poderia responder, pois estava embriagado e há o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassam a violação do dever de cuidado objetivo. Justamente, quando eu bati o olho aqui, eu falei, não, calma aí, nesse caso não. Porque, na verdade, isso aqui são questões de mais de 1.500 questões que eu tenho elaboradas aí, banco, né, que a gente vai pegando e vai colocando. Então, tá aqui, justamente o que eu falei, tá? Vamos então aqui na tela. Vamos lá, próxima questão, avançando. O fato do motorista estar sem habilitação é irrelevante para os efeitos penais, entretanto, será aplicada também uma infração de trânsito de natureza gravíssima, pessoal. Olha aí, ó. Então, o fato do motorista estar sem habilitação, ele diz que é irrelevante. É irrelevante, pessoal? Claro que não, né? Não é irrelevante. Por quê? Porque nesse caso, né, pessoal, por exemplo, ele poderia ter, a falta de habilitação pode gerar, no caso de homicídio, vamos supor, lesão corporal, pode gerar aumento da pena de 1/3 a metade, tá bom? Então eu não posso falar, até mesmo o crime lá do 309, né? Do 309 poderia ter concurso aí com 306, tá bom? Dirigir sem habilitação gerando perigo de dano. Então o item aqui erra na afirmação. Vamos lá. Próxima questão. No caso acima, ainda tudo sobre o texto, tá? O motorista responderá pelo crime de dirigir embriagado em concurso com o crime de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano. Perfeitamente foi o que eu acabei de falar agora. Então, vamos lá. 74. Julgue o item a seguir de acordo com o que versa o Código de Trânsito. Vamos lá. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter a exames toxicológicos no caso de renovação de carteira nacional de habilitação. Caso seja reprovado o exame, terá suspensão. Suspensão, pessoal, é de até 3 meses. 3 meses e não 6 meses. Janela de detecção, 90 dias. E suspensão na reprovação por 3 meses, tá? Então, erra aqui o examinador. Vamos lá, próxima questão. São penalidades que podem ser aplicadas, né? Advertência por escrito, ok. Multa, ok. Suspensão do direito de dirigir, ok. Cassação também, ok. Vai ser aquela música, né? Ok. Porra, fala sério. Vamos lá. Frequência obrigatória em curso de reciclagem e apreensão do documento de habilitação. Perfeitamente. Ah, professor, mas eu não lembro de apreensão do documento de habilitação. Cuidado, pessoal. Existe uma... Lá no 256, nós temos as penalidades, mas existe uma solta lá no artigo 218, inciso 3. Justamente aquele que está acima da velocidade de 50%. E uma das penalidades é a apreensão do documento de habilitação. Pode ter sido aí um erro do legislador, né, do
mas está lá como penalidade, então a banca CESP principalmente pode trabalhar isso aqui na sua prova, item correto. Vamos lá então, próxima questão aqui, questão aí, bebendo uma água aqui, né, garganta já seca. Vamos lá, uma questão, pessoal, que na verdade eu trouxe aí, né, uma questão inédita também da PRF aí do 2016, tá? Uma questão que diz o seguinte: o embarcador é responsável pela infração relativa, 2018 na verdade, né? É relativa ao transporte de carga, exceto excesso de peso nos eixos ou no peso PBT, né? Ou seja, no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Então aqui, pessoal, vai de acordo lá com o próprio artigo, salvo engano, acho que é o 257, depois dá uma olhada lá, regrinha importante do embarcador e do transportador, não tem como você deixar isso de lado nos estudos. Vamos lá, item correto. Vamos aí, questão 77, julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos, entidades, União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento. Vamos analisar aqui quem está falando das atividades, que são diferentes dos objetivos. Tem planejamento? Tem. Administração, sim. Normatização, sim. Que mais? Cadê? Normatização, pesquisa, ok. Registro e licenciamento de veículo, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações, recursos e aplicação da penalidade. Perfeitamente está conforme lá as disposições preliminares do próprio CTB, logo no iniciozinho ali, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos seguindo então. Né? Se eu não me engano, acho que ali, na verdade, já começa a falar do Sistema Nacional de Trânsito no artigo 5º, né? Depois dá uma olhadinha lá se é no artigo 5º. Vamos seguindo então, questão número 78. Julga o item aí, com base na legislação de trânsito, o condutor que exerce atividade remunerada em veículos habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 1 ano atingir 12 pontos. E aí, pessoal? 1 ano atingir quantos pontos? 14, pessoal. 14 pontos. Isso aqui só por ano, tá? Não pode mais de uma vez por ano. Então, há essa possibilidade realmente CD ou E. Agora, aqui é atividade remunerada. Atividade remunerada, sim. Sem remuneração, não. E lá no exame toxicológico, atividade remunerada ou não. Tá bom? Uma categoria CD ou E. Então, o item aqui está errado. Vamos lá, avançando. Julga o item aí com base na legislação de trânsito. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 4 horas na condução de veículo de transporte de carga. Opa, para. Carga, 6 horas. Passageiro, sim, 4 horas. Então, o item já está errado. Vamos lá, avançando. Julgue o item abaixo com base na legislação de trânsito e nas jurisprudências vigentes. Vamos seguindo, então. O percentual de 5% do total dos valores arrecadados destinado à Previdência Social DPVAT será repassado mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programa destinado à prevenção de acidentes. Pessoal, errado aqui, está tudo correto, mas aqui são 10%. Tá? 10%. 5% vem lá no artigo 320 do CTB. Dá uma olhadinha lá, que é 5% da multa, né, destinada à segurança e educação. Então, diferente da regrinha lá do artigo 78. Isso aqui é a regrinha lá do artigo 78, da parte do capítulo de educação no trânsito. Então, o item aqui está errado. Vamos avançando. Julga o item aí com base na legislação de trânsito, jurisprudência vigente. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências, subjetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam aí o exercício do direito de trânsito seguro. Pessoal, aqui realmente, né, os órgãos eles vão responder, mas não é subjetivamente não, hein? É objetivamente. Isso aqui despenca em prova e ainda tem gente que erra. Impressionante. Vamos lá. Vamos avançando. 82. Julga o item abaixo com base na legislação de trânsito. Quem praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa terá sua pena aumentada de 1/3 à metade. Errado, falei para vocês, serve aquela explicação. Artigo 302, homicídio, 303, lesão corporal,
o aumento, na verdade, vai ser naquelas situações que eu falei, né? Sem habilitação. O que mais? Motorista profissional passageiro. O que mais, professor? Omissão de socorro. O que mais, professor? Faixa de pedestre ou calçada. Ou calçada, tá? Então, aqui sim. Agora, o álcool qualifica o crime. Qualificadora. Qualifica. Então, o item está errado. Vamos seguindo, então, 83. Entregar, permitir ou confiar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada é crime de perigo abstrato. Perfeitamente, né? Diferente do crime do artigo 309, que fala sobre quem dirige sem habilitação gerando perigo de dano, que é um perigo, crime de perigo concreto, porque tem que gerar o perigo de dano. Como houve uma omissão no legislador nesse crime do artigo 310, aí vem a súmula 575. Súmula 575 do STJ, deixando bem claro, né, a súmula 575. Eita, mano, escrever o 7 ali tá difícil, né? Vamos lá, então. Súmula 575, que diz que, nesse caso, então, por uma omissão do legislador, trata-se de um crime de perigo abstrato. Item está correto. Vamos avançando. Julga o item com base na legislação. O Código de Trânsito, né, brasileiro, em seu artigo 304, parágrafo único, penaliza criminalmente, então ele diz que penaliza criminalmente o condutor do veículo que, na ocasião do acidente, deixar de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, não solicitar auxílio da autoridade pública, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Perfeitamente, pessoal. Redação, né, literalidade lá do artigo 304, item correto. Agora, cuidado. Houve morte ou lesão corporal, passa a ser um crime subsidiário, aplicado somente àquele que está envolvido, mas não diretamente. Porque se ele estiver diretamente envolvido, vai ter aumento da pena de 1/3 a metade. Lembre sempre disso, 1/3 a metade. Então, o item que está correto. Vamos avançando. 85, o Código de Trânsito Brasileiro, seu artigo 311, prevê pena de detenção ou multa sempre que o condutor trafegar em velocidade incompatível com a segurança na proximidade de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, pessoal. Então, cuidado aqui, tá? Porque é um crime de perigo concreto, então tem que gerar perigo de dano. Tá bom, pessoal? Então, o próprio 311 diz isso no final da redação. Então, erra. Por quê? Porque não, se for assim, parece que é um crime de perigo abstrato. Então, não podemos aceitar. Tá? Vamos lá, então, avançando. 86. A ausência de notificação do infrator no prazo máximo de 30 dias da infração de trânsito implica na decadência do direito de punir do Estado. Pessoal, quando a gente fala de notificação, né, a autuação é a peça que inicia o processo administrativo. Então, aqui, além do CTB, você tem que ficar atento às resoluções 619 e 723, né, que fala sobre o processo de cassação e suspensão, e aqui sobre o processo de multa e advertência por escrito. Além disso, artigo 280 e 281. E aqui, realmente, tá, pessoal? Pelo próprio artigo 281, isso fica bem claro, né? Ou seja, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação, o que vai acontecer? Vai ser arquivado e considerado insubsistente. Então, o item está correto. Vamos lá, então. Próximo item, 87, julgue aí os itens com banalização de trânsito. Vamos seguindo. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível, pessoal, quando não for possível a utilização deste nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação, regulamentado aí para via, com preferência sobre os veículos automotores. Pessoal, perfeitamente, regra lá de normas gerais de circulação e conduta, não tem nem como errar isso aqui, tá? Na verdade, tem que estudar todo o CTB e as resoluções, tá, pessoal? Olha só, vimos aí, falei no webinário, tá? Falei no webinário e falei também no início da aula, concurso autorizado. É só questão de tempo agora.
formação da turma assim que acabar a pandemia, já vão ser convocados logo de imediatamente. Eu acredito que lá para o final do ano já iniciarão aí o curso de formação e, paralelamente, o órgão já está tocando o próximo concurso. Então, não tem como perder tempo, não. É estudar muito. Trânsito são 40 itens. Ah, será que muda o formato? Claro que não, pessoal. Foi perfeito, a PRF adorou. Né? Todo mundo do órgão gostou, estilo e prova. Por quê? Caiu a parte penal, caiu a parte de leis e caiu o trânsito, que é o trabalho de vocês. Ora, órgão de segurança pública, ora, agente de trânsito. Tá bom? Vamos lá, então, seguindo. 88. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por prazo escrito dentro de 30 dias. Cuidado, né? Não existe 30 dias lá, mas vamos falar já já. Sobre as possibilidades ou não no atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada e, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Pessoal, realmente há essa obrigatoriedade, mas aqui são prazos mínimos. Prazos mínimos. Então, não há um prazo definido. Vamos lá, então, 89. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou juntos a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com as mensagens da sinalização, salvo quando há prévia aprovação do órgão ou entidade executiva. Pessoal, não existe essa exceção. Tá? Há vedação e não existe essa exceção. Então, o item está errado aqui também. Não há essa exceção. Tá bom? E para a gente fechar aqui, vamos lá, mais um item aí. Os sinais de trânsito classificam em verticais, ok? Horizontais, ok? Dispositivo de sinalização auxiliar, ok? Luminosos, aí começou a musiquinha de novo, né, professor? Luminosos, sonoros e gestos do agente de trânsito e do condutor. Então, aqui, pessoal, artigo 87 no sangue também. Parte de sinalização vai do artigo 80 ao 90, mais o anexo 1, que é a resolução 160 do CONTRAN. Então, o item aqui também correto. Pessoal, voltando aqui para mim, fechamos então. Espero que vocês tenham aí gabaritado, ou pelo menos errado aí no máximo 5 itens. Se você errou somente 5 itens, eu acho que você está muito bem em trânsito, muito bem mesmo. Então, professor, errei 10. Estuda mais um pouco, vai chegar lá. Dá tempo, tem muito tempo. Professor, errei 20. Estuda, dá tempo. Pessoal, dá tempo. Professor, comecei a estudar hoje. Dá tempo, vai por mim. Porque o concurso não vai ser menos de um ano. Isso eu tenho praticamente certeza. Estamos aí, em maio, né? Final de maio, né? Praticamente, já entrando em junho agora. E segunda-feira, né? Já é junho. Então, o que eu recomendo vocês? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses. Essa prova não vai ser esse ano. No máximo que vai acontecer, pode ser, de repente, um edital aí para o final do ano, com uma prova lá para abril, maio, por aí. Né? Então, você praticamente tem um ano de estudo. Então, dá para estudar muito. Agora, se dedique o máximo. Estude tudo, não deixe nada de lado. Tá bom? Pessoal, sigam lá o professor no Instagram, @prof_herculano. Estou postando vários materiais lá no nosso grupo do Telegram também. Lá no Instagram tem lá um link da nosso grupo lá do Telegram. E no canal do YouTube tem aulas lá e vou colocar mais aulas, tá? Lá de trânsito, de leis penais, né? Eu abordo leis penais também, 25 leis penais. E muitas dessas, praticamente todas as leis penais que vieram no edital também abordei. Então, pessoal, o canal está bem legal, bem bacana. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e nos veremos aí nos próximos simulados, nos próximos cursos. Desculpa aí correr, porque realmente, praticamente aí quase uma hora falando com vocês aqui, e tem outros professores aí que vão corrigir também, tá? Mas existem aulas, de novo, aulas de resoluções do CONTRAN gratuitas, completas e que estão valendo ainda de 2018 2019, disponível lá no YouTube, no canal do Estratégia Concurso. 3, 4 horas de aula lá. Estudem, dá uma revisada lá. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.